Vamos começar mais uma palestra online, essa noite com o nosso amigo e grande irmão Dezir Vence de Goiânia, que vai falar sobre magnetismo, vontade e confiança. Dezir, nós nos sentimos muito felizes em receber você dentro das nossas casas. Seu conhecimento, sua dedicação ao magnetismo tem sido notável. Nós estamos muito felizes por isso. Muito obrigado. Convidar então a todos para a gente se unir em prece para iniciar essa nossa palestra de hoje, agradecendo a Deus primeiramente a oportunidade de estarmos todos juntos, porém distantes, para podermos usufruir dos conhecimentos desse nosso irmão Dezir sobre o magnetismo, a vontade e a confiança. Que o Senhor lhe abençoe a todos nós, que tenhamos uma reunião fraterna, tranquila, de paz, de harmonia, que os bons amigos espirituais nos ajudem para que nós possamos manter um ambiente de equilíbrio, de paz e de entendimento por todos nós. Que Deus nos abençoe, nos envolva de muita luz, nos inspire, nos ampare e nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Meu amigo Dezir, agora é com você. Obrigado. Eu quero, inicialmente, agradecer penhoradamente a Adilson, a Tatiana, ao grupo todo por essa gentileza de me convidar para esse estudo. Quero matar a saudade, dizendo que estou com muita saudade, e um abraço virtual bem apertado de coração a todos. Eu me lembro bem da primeira vez que fui ao Paulo de Tarso, foi no segundo M, e depois, por caridade do grupo também, eu voltei para fazer um seminário. Então, eu tenho um cordão umbilical muito forte ligado com o Paulo de Tarso, com o Instituto Paulo de Tarso. Então, eu quero agradecer e gostaria de começar essa nossa conversa sobre magnetismo, vontade e confiança, pedindo a Adilson já para ir para o primeiro slide. Então, nós preparamos essa live com muito carinho, evidentemente que não com uma capacidade extraordinária, mas pelo menos com a vontade de conversar sobre as coisas que não são tão corriqueiras da gente conversar sobre esse tema. O segundo, por favor, Adilson. Então, eu queria só que vocês tomassem conhecimento da minha história, minha pequena história no magnetismo. Eu, desde criança, tomei contato com o magnetismo, porque o meu avô materno era espírita. Como na minha cidade não tinha centro espírita, ele fazia as reuniões na casa dele. Então, eu participei de algumas reuniões como assistente e também como médium de correria, porque tinha uns médios lá muito mal educados que eles começavam a brigar, a jogar cadeira, e nessa hora eu arrebentava a porta do meu avô e ia embora. Depois, na pré-juventude, eu comecei a ter contato também, depois vem ginásio, depois vem carreira universitária, e coincidentemente, se a coincidência existe, se o acaso existe, eu estava em São Paulo em 1972, fazendo a minha especialização em nefrologia no Hospital das Clínicas de São Paulo, e estava trabalhando num consultório na Lapa, quando chegou lá um irmão daqui de Goiânia, William Taquari, que era meu amigo, meu irmão de frequência no grupo da Fraternidade Irmão Aniceto, da OSCAL, Organização Social Cristã André Luiz. E a gente conversar sobre o Espiritismo, e ele me disse que estava na Federação Espírita de São Paulo, fazendo um curso que era chamado de Escola de Médiuns. Eu dei um pulo lá, falei com o coronel Edgar Armon, e eles me deixaram fazer um intensivo desse curso, e eu trouxe esse curso para Goiânia, porque naquele tempo não tinha curso regular da Federação Espírita Brasileira. Só tinha o COEM, no Paraná, e esse que eu trouxe para cá. E nós começamos a estudar. Depois eu fui para a Federação Espírita, fiquei lá, até hoje estou na Federação Espírita como membro do Conselho de Administração, mas eu tinha um interesse muito grande em ser passista. Eu via ali no centro, e todos nós, 99% dos centros aqui em Goiânia, ou no estado de Goiás, só faziam passe por imposição no coronário.
E eu sempre me perguntava, mas será que não tem uma coisa mais completa para eu fazer? E eu queria realmente estudar isso. Quando foi em 2007, eu recebi um convite da Irradiação Espírita Cristã para participar de um seminário que viria a ser ministrado pelo meu obsessor predileto, que é o Jacó Mello. Então, naquele momento ali, eu já me encantei com a exposição dele e comecei em outubro do mesmo ano, na comunidade espírita Ramatiz, já tinha um grupo trabalhando com magnetismo. Eu fui convidado para ir para lá, de lá para cá eu me tornei coordenador na casa do magnetismo, fazendo seminários, fazendo cursos, seminários e cursos por Goiás, por Minas Gerais. Então, hoje no estado de Goiás, nós implantamos vários grupos de magnetismo, alguns trabalhando capengamente, outros trabalhando com mais dedicação, mas todos, evidentemente, atravessando dificuldades. Nessa época, agora, então, muitas dificuldades. Naquele seminário da Irradiação Espírita, eu comprei o primeiro livro ali, porque eu já tinha, aliás, esse não foi o primeiro, porque eu já tinha comigo o livro Passe, aquele da capa amarela, do Jacó, mas também não tinha me dedicado muito a ele, não. Com o seminário, eu comprei também A Cura da Depressão pelo Magnetismo, comecei a estudar isso com mais dedicação. Quando foi em 2008, se eu não estou enganado, eu recebi o convite para participar do primeiro M, que foi em Parnamirim, na antiga sede do Leão, lá com o Jacó como coordenador do encontro. Lar Espírita, Morada Nova, Nova Alvorada, Leão, Nova Alvorada. E ali eu tive uma chance na minha vida que eu não desprezei, que foi de conhecer o Adilson Mota, a Ana Vargas, o João Francisco, o Ivan e muitos outros trabalhadores da Seara Espírita. Ali também, nós começamos a perceber, com a apresentação dos trabalhos ali, que nós precisávamos nos organizar melhor, fazendo uma metodologia da investigação científica, nem que fosse inicialmente muito primária, mas para a gente fazer um protocolo e todo um caráter dinâmico científico das apresentações dos trabalhos. No segundo M, que foi em Aracaju, nós nos reunimos, Adilson, Ana, Jacó e eu, e aí nós realmente passamos isso para o papel, começamos a oferecer, a disponibilizar as fichas para inscrição de trabalho, orientações como fazer esses trabalhos para apresentação, até que em Curitiba nós nos reunimos e ali realmente fizemos a cartilha e fizemos as normas dos M's. Então, passamos a organizar essa coisa de uma maneira bem didática, bem dinâmica, bem fácil de ser seguida, mas botando sempre como leme o estudo. E eu me lembro bem de uma citação de Sócrates, de Aristóteles, me desculpem, de Aristóteles, em que ele dizia: a alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. E aí eu comecei a estudar, com afinco, com dedicação, além de trabalhar, além de experimentar, além de me submeter, além de estudar e além de pesquisar. E eu comecei a ir para os clássicos, principalmente Deleuze, que é apaixonante, uma leitura apaixonante. Quem começa a ler Deleuze só para quando termina. E o Deleuze dizia assim: a primeira condição para magnetizar é a vontade. Esse está... desculpe, Adilson, eu não pedi para você mudar a transparência. Esse está na transparência 5. Então, a primeira condição para magnetizar é a vontade. A segunda é a confiança que quem magnetiza tem suas forças. A terceira é a benevolência, o desejo de fazer o bem. Ora, então, o que acontecia? Eu tinha vontade, fui estudar. E nós temos 4 verbos dentro do magnetismo que nós temos que conjugar constantemente. Estudar,
para saber, saber para conhecer, conhecer para fazer, aplicar. Então, a vontade de fazer eu tinha. Eu queria saber como fazer, como ter confiança naquilo que eu estava fazendo. Eu precisava conhecer como fazer para poder fazer bem feito. E, evidentemente, é a terceira condição, que é a amorosidade que a gente tem naquilo que a gente faz. O amor a todas as criaturas nós vamos entender é uma coisa mais difícil, que nós vamos entender muita gente, então a gente não vai amar particularmente cada um. Mas naquilo que eu vou fazer, eu tenho que empregar aquela compaixão que era característica do Cristo. Essa terceira qualidade, a benevolência, era uma característica do Cristo, a compaixão que ele tinha por nós. Aliás, que ele tem por nós até hoje, que depois de tantos ensinamentos, depois de tantas oportunidades, nós ainda continuamos a errar. Mas já estamos na fase em que nós estamos tentando acertar mais. Então, o Deleuze, na sua observação final dessa transparência, ele diz: uma dessas qualidades pode suprir as outras até certo ponto. Porém, para que a ação do magnetismo seja enérgica e proveitosa, é preciso que estejam juntas as três condições. Vontade, né? Lembrando do pensamento, da vontade, da confiança e da benevolência. Nós temos que entender que nós não estamos sozinhos, embora o magnetismo seja nosso. Na transparência número 6, por favor, Adilson. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 12, nós vamos encontrar esse apanhado de Allan Kardec sobre a fé humana e a fé divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios ou milagres, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Ora, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos disseram para nós o seguinte: vão, confiem naquilo que o Cristo disse em Mateus, vá, leve a minha pregação àqueles que não a conhecem, ide e curai. Ide e curai. Jesus não falou para nós assim: se vocês quiserem, tentem curar. Não, ele foi taxativo, imperativo. Ide e curai. Curar como? Até os apóstolos tinham dúvidas. Numa ocasião, eles procuraram o Cristo e perguntaram para ele: mas, Senhor, por que tu curas e nós não? E ele disse: porque não tendes fé. Ora, a vontade, ela precisa também estar unida à questão da fé. Mas nós temos que entender, no 7, por favor, Adilson, que a vontade é o atributo essencial do espírito. Espírito é o ser pensante. Nós não somos corpos, nós somos espíritos. Nós estamos temporariamente, mais uma vez, numa experiência orgânica, na experiência carnal. Mas nós somos espírito na essência. Assim que nós sairmos, e eu não estou com pressa, espero que vocês também não, nós, na vida espiritual, continuaremos como espíritos. Nós não vamos morrer. Então, tanto do espírito errante que nós vamos ser, quando para lá passarmos, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado, que somos nós agora. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Isso está no Livro dos Médiuns, a segunda parte do capítulo 8, do senhor Allan Kardec. Então, o que é que está faltando para nós trabalharmos? De que é que nós estamos precisando para nós botarmos a mão na massa? Desculpem a comparação. Mas nós estamos nesse momento agora em que as casas estão fechadas, entre aspas. As casas estão fechadas para nós, os encarnados.
para comparecimento daqueles encarnados que vão nos procurar nas reuniões públicas, nas reuniões de tratamento. Mas não estão fechadas para nós espíritos. Nós, no desenvolvimento normal do sono e no desdobramento, nessa emancipação natural da alma, nós podemos nos reunir lá na casa e trabalhar. Podemos fazer esse desdobramento voluntário também e trabalhar não só na casa espírita, estando ali na companhia daqueles espíritos amigos que coordenam a casa, que trabalham, que não pararam de trabalhar nesse momento de pandemia, eles estão lá à espera por nós, a nossa boa vontade de podermos seguir e trabalhar. Então, nós precisamos ter essa vontade. Uma pergunta que a gente faz sempre para os frequentadores, os estudantes nos seminários de passe, é: por que você quer ser passista? Porque você quer ser passista porque acha bonito alguém chegar, impor as mãos sobre alguém, passar as mãos sobre alguém? E essa é uma discussão, inclusive, bíblica, porque na Bíblia o termo imposição é muito empregado. Mas se a gente for ver até os papiros e formos ver as gravuras lá dos faraós recebendo passe, tem gravuras com movimentos de mãos. Então, a imposição não era ficar com a mão parada, é impor a mão sobre alguém e passar. O passe, para ficar com a mão parada, não pode ser passe, ele é fique. O passe é uma palavra que na codificação só apareceu no Livro dos Médiuns, no item 176, no subitem 5. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos: pode alguém curar pelo simples toque, não fazendo passe? E os espíritos: sim, pode. O toque magnético é também uma técnica de magnetização. Então, essa palavra passe só aparece uma vez na codificação ali no Livro dos Médiuns. Ora, vamos para o 8, Adilson, por favor. Aí nós vamos ver Paracelso. O Paracelso nasceu em 1493, em 1541 foi o desencarne dele. Ali pelo ano de 1500, o Paracelso começou a estudar todas aquelas técnicas de tratamentos complementares que existissem no mundo. Eu me encanto com esse Paracelso, porque hoje sim nós podemos fazer uma pesquisa online rápida, entrando na internet, colocando o assunto, a gente sabe onde é que foi discutido. Mas naquele tempo não tinha. Não tinha rádio, não tinha televisão. Era uma coisa muito difícil essa correspondência, e, no entanto, ele levantou esses trabalhos, está no livro dele, e ele colocou essa interessante participação da oração. E ele diz: a medicina se fundamenta na natureza, a natureza é a medicina. Olha só, as coisas são iguais. A medicina se fundamenta na natureza, a natureza é a medicina. E somente naquela devem os homens buscá-la, somente na natureza devem os homens buscá-la. Os magnetizadores antigos, eles trabalhavam muito para manter a natureza íntegra, a natureza da normalidade. A natureza é o mestre do médico, já que ela é mais antiga do que ele, e ela existe dentro e fora dele, do homem. O amor é como a medicina, apenas a arte de ajudar a natureza. Ou seja, naquele momento, a tese dele era de que quando os médicos iriam tratar algum paciente, não contrariassem a natureza das coisas. A gente precisa lembrar que a medicina naquela época era muito parca, muito pobre, comparando com o que nós temos hoje. Naquele tempo, a gente tinha os remédios para vomitar, os remédios para dar diarreia, as ventosas, as sangrias, que eram sanguessugas, botava 400 sanguessugas na sua pele para puxar seu sangue, principalmente naqueles pacientes que tinham edema agudo de pulmão, que era para poder desafogar esse pulmão. Ora, essa medicina evoluiu. Mas disse ele ainda, em consideração a isso: o que Deus quer são nossos corações. Olha que coisa linda.
essa benevolência, essa compaixão do Cristo para com aqueles que estavam ali a pedir a sua ajuda. O que Deus quer são os nossos corações e não as cerimônias, já que com elas a fé nele perece. Com as cerimônias, a fé em Deus perece, porque não precisa ter fé em Deus, porque você fazendo a cerimônia, você já está satisfeito. Se queremos buscar a Deus, devemos buscá-lo dentro de nós, pois fora de nós jamais o encontraremos. Então, na medicina tradicional chinesa e no Reiki, tem uma saudação que é Namastê. Ou seja, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Então, nós estamos buscando no outro o Deus que nele existe. Estamos encontrando os nossos corações. Vamos para a nona, Deus, por favor. Então, vem o aspecto, mais uma vez, da vontade. Pode clicar as 3 vezes, Adilson. Isso. Então, vontade. Em que a vontade vai influenciar no nosso sistema nervoso? A vontade estimula o cérebro e os plexos nervosos. Olha que coisa linda. A vontade, que é do espírito, caminha através do perispírito, chegando no duplo etérico, encontrando os chakras, encontrando os plexos no corpo, essa vontade estimulando o cérebro e os plexos nervosos, elas fazem uma emissão muito maior e mais intensa dessa vontade. Potencializa essa vontade. Com isso, nós vamos fazer uma maior e mais firme emissão fluídica. A emissão fluídica maior, evidentemente, vai depender de nós nos acostumarmos ao trabalho, do estudo, do conhecimento, do saber, para poder fazer, mais uma vez, os nossos 4 verbos. Então, a vontade, no slide seguinte, Adilson, por favor, nós vamos ver que nós vamos clicando, você já clicou todos, tá bom. Então, a vontade seria uma energia maior, como nós vimos no anterior, mas com direcionamento, intencionalidade. O passista precisa ter intencionalidade. O magnetizador, o médium de cura, ele precisa saber que a sua energia pode ser melhorada, intensificada, com penetrabilidade maior por ação dos espíritos. Isso está na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou para os espíritos, influencia os espíritos nas nossas vidas? E eles responderam, muito mais do que imaginais, porque de ordinários são eles que vos dirigem. Então é preciso a gente lembrar que nessa exteriorização, nessa exudação desse poder energético, quanto mais forte, maior poder de exudação, de exteriorização, nós recebemos a ajuda dos espíritos, sim, embora nós vamos ver que essa magnetização é do magnetizador inicialmente. Maior poder de alcance dos fluidos, esses fluidos humanos ou espirituais, tanto faz, e nós vamos entender que nós vamos fazer modificações sobre a matéria, sobre as moléculas. Os átomos. Allan Kardec disse que a cura é a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. E aí nós começamos a estudar também, mesmo com Kardec, as criações fluídicas, os teletransportes, as materialização até de órgãos na criação fluídica que nós fazemos. Nós podemos ver tudo isso no capítulo 8 do Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível. Ali nós podemos completar essas informações. O seguinte, Adilson. Então, o pensamento é o provocador da emissão fluídica. Essa emissão fluídica pode operar certas transformações moleculares e atômicas sobre a matéria. Nós estamos tratando a nível de perispírito. Nós estamos tratando ali no duplo etérico, estimulando chakras ou estimulando órgãos, a recuperação, a saúde, mas nós estamos trabalhando a nível atômico, nós estamos lá no núcleo, nos prótons, nos nêutrons, nos elétrons. Nós estamos vindo daí para a molécula, para o órgão, para o sistema.
Mas aí o Allan Kardec faz uma observação que eu achei linda. Ainda temos muito a desvendar. Nós não sabemos o que está acontecendo de tudo isso. Nós sabemos que dentro das nossas células existe uma estrutura chamada mitocôndria, que é um armazenador de energia, é um condensador, está lá no citoplasma da célula, e nós armazenamos a energia que quisermos. Se nós armazenamos energias desarmonizadas, caminhamos para as doenças. Se armazenamos energias harmonizadas, equilibradas, caminhamos para a saúde. Tudo aí é uma questão de livre-arbítrio. Armazenamos o que quisermos. Vamos para a 12, por favor, Adilson. Então, vontade, nós vamos ver que o Hector D'Urville, falando sobre vontade, disse o seguinte: do mais profundo da consciência convive o desejo de êxito. Então, quando eu vou fazer uma aplicação, eu vou fazer um tratamento, eu não posso titubear, não posso ter dúvida. Eu sei como fazer, já estudei, já compreendo. Eu já peguei a apostila do Garcia Barata e já vi a parte anatômica, já vi a parte fisiológica, já vi a parte de patologia, e já tudo isso ligado à mediunidade. Eu estou trabalhando esses órgãos porque eu sei como a doença funciona. Então, quando eu vou para trabalhar, eu trabalho com consciência, com confiança de que estou realmente desejando o êxito. Aqui nós temos que nos lembrar de Deleuze, mais uma vez, que as doenças agudas são de mais fácil recuperação. As doenças crônicas nós vamos demorar mais. Por isso, principalmente nas doenças crônicas, nós precisamos ter calma. Mas o nosso tratamento tem que ser constante, regular, metódico, como é o magnetismo. E a técnica que nós estabelecemos, nós fazemos uma uniformização dela, nós trabalhamos a técnica para a gente não parar no meio da técnica, sendo em dúvida como dar o passo seguinte. Então, você tem a técnica, você vai memorizar aquela técnica para você não ter dúvidas do meio do tratamento, se eu estou fazendo certo, se eu não estou fazendo errado. Se eu estou fazendo um transversal cruzado, com a mão direita por cima e não com a mão esquerda por cima, por causa da dissociação das forças, mas eu tenho que lembrar, recomenda o Hector D'Urville, que eu tenho que fazer isso sem orgulho, mas com altivez, com nobre altivez. Se tenha a maior confiança em seu próprio valor, na eficácia dos meios que empregam e na certeza absoluta da vitória. Pode clicar de novo, Adilson. Então, nós vamos ter aí a nossa benzedeira, que a maioria de nós foi procurar na nossa infância, e mais uma vez, Adilson, e aí nós vamos ver, clica mais uma vez, isso, mais uma, isso é para tontear o pessoal, e nós vamos ver que não basta dizer apenas com lábios, eu quero. É preciso fazer. Essa criancinha que vocês estão vendo aí, com os olhos remelentos, né? Daquilo que a gente chama de quebranto, dente virado, espinhela caída, às vezes o cobreiro, que é o herpes zoster, e elas fazem dentro da sua fé com muita amorosidade, e tudo funciona. Vamos para o seguinte, Adilson. Então, o espírito atuante é do magnetizador, está no livro dos médios, na questão 131. Nós vemos aí esse desenho da água sendo magnetizada, é do trabalho da Ana Vargas. Então, o que é que nós estamos procurando quando nós magnetizamos essa água? Nós procuramos propriedades diferentes, um gosto determinado, às vezes acontece, qualidades ativas de outras substâncias. No trabalho da Ana, quem não leu precisa ler, nós vamos encontrar, inclusive, uma especificidade para determinadas patologias. A água magnetizada adquiria a indicação química da doença para a qual ia ser ministrada. Nós temos que nos lembrar dessa questão 33, do Livro dos Espíritos, quando fala que tudo está em tudo. Ou seja, nós temos a matéria elementar, que é esse o capítulo, e nós vamos encontrar também na Gênese essa informação de que tudo na natureza se compõe de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cloro, sódio, potássio, magnésio, cálcio, etc. Toda essa escala química. Então, se nós dissociarmos todos os corpos,
vão sobrar esses elementos próprios da criação, dessa escala química. A Gênese traz um aspecto interessante também sobre os milagres, que está no capítulo 14. Depois, é bom a gente dar uma olhada nisso, porque a gente tem um magnetizador por aí achando que está fazendo milagre. Não é? O que é que nós precisamos, então, no momento da aplicação? Pureza de sentimentos. Ardente desejo... É o seguinte, Adilson, por favor. Ardente desejo de fazer o bem. Vejam que à esquerda da figura está essa trabalhadora elevando os seus pensamentos, fazendo uma evocação espiritual com Jesus ou com os seus amigos espirituais com os quais ela trabalha, pedindo a Deus, através deles, esta energia para ajudar para ministrar ao paciente que está aí do lado direito, em que o Espírito ajuda a médium a trabalhar. Nesse momento da aplicação, além de saber a técnica, além de ter uma amorosidade naquilo que está fazendo, é preciso entender que esse espírito que está aí perto, ele pode, por intuição, por visão ou por audição, auxiliar o médium dizendo, olha, você está dando um passe e essa paciente está precisando de uma imposição no gástrico, porque ela está com câncer de estômago. Aí você volta à apostila do Barata. Você precisa saber onde é que está o estômago, você precisa saber onde é que está o pâncreas, onde é que está o baço, onde é que está o fígado. Senão, como é que você vai atender a espiritualidade? A questão da fé, no slide seguinte, Adilson, por favor, a questão da fé também está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 3, conforme o Allan Kardec conceituou, os Espíritos conceituaram, o Allan Kardec. Entende-se fé a confiança que tem a realização de uma coisa e a certeza de atingir determinado fim. Olha que coisa mais instrutiva. Eu fui dar o passo do paciente, ele está com câncer de pulmão, um câncer de mama. O que eu quero? Eu quero encapsular esse câncer, eu quero queimar essas células dentro desse órgão, eu quero fazer uma criação por comando mental, fazendo encapsulamento disso. Eu quero deixar dentro desse encapsulamento uma cápsula radioativa para ir tratando esse câncer. Então, que fim que é, qual a minha intencionalidade ao fazer a aplicação? Então, essa fé, ela é uma espécie de lucidez. Ela não é uma emoção, ela é superior à emoção. Tem muita gente que se emociona num primeiro momento pela técnica de passe, pelo magnetismo, mas depois fica solícito, encantou e desencantou, não vai trabalhar. Então, entretanto, cumpre não confundir fé com presunção. A nossa intenção é curar. Mas lembrando sempre que não somos nós sozinhos que fazemos a cura. Tem magnetizadores trabalhando sozinhos? Tem. Somente aqueles que aplicam só o toque magnético. Ali o fluido é só deles realmente, mas nós, os magnetizadores, normalmente nós pedimos ajuda para a espiritualidade. Então, não estamos juntos, nós estamos sempre naquela humildade de quem sabe pedir, porque estamos pedindo em benefício daquele que está à nossa frente. No próprio Evangelho, no capítulo 19, no item 12, está lá o magnetismo e o Barão de Puteiro, falou muito sobre isso, que o magnetismo era uma conquista que a medicina tinha que valorizar. Então, o magnetismo é uma das maiores provas de poder da fé posta em ação. E pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, tidos outrora como milagre. Vamos estacionar aí um pouquinho, Adilson, por favor? Não, é o seguinte, pode ir para o seguinte, 16. Então, nessa transparência 16, nós vamos dizer, inicialmente, fé, confiança inabalável só o a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé raciocinada. Aquele coxo na escadaria do templo, ele viu os apóstolos e falou, opa, eu vou pedir esses cabrinhos aqui porque eles vão me curar. Pediu, mas ele queria dinheiro. Eles ofereceram, em nome do Nazareno, uma energização para ele que o curasse, e ele curou. Você pode explicar outra vez, Adilson?
Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Está em João 14, item 12. Ora, é preciso nós lembrarmos o que é essa fé. Que fé que é que o Espiritismo fala? A fé que o Espiritismo preconiza não é uma fé contemplativa, capaz de levar uma pessoa à imobilidade, em situações de êxtase, em que fica aguardando providências de Deus em seu favor, confundindo aquela passagem em que Jesus nos concitava a não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Aquilo é ótimo para quem não quer fazer nada. Ao contrário, é uma fé dinâmica, edificada vagarosa e conscientemente pelo Espírito, à medida que evolui, conforme ensina Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, onde ele diz: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola, doada a alguns espíritos pelo favor divino, como se Deus escolhesse alguns de nós e desse para nós esta fé. Pode ir para o seguinte, Adilson, por favor. Então, na Revista Espírita, de novembro de 1866, o Allan Kardec diz: o fluido curador, de alguma forma, age materialmente sobre os órgãos afetados. Médiuns curadores podem ter especificidade. Assim é que tal curará as dores ou endireitará um ombro, mas não restituirá a visão a um cego, e reciprocamente. Só a experiência pode fazer conhecer a especialidade e a extensão dessa aptidão. O que é que nós fazemos nos grupos, principalmente no grupo onde aqueles que coordenam fazem mais observações? A gente vai vendo, quando a gente acolhe os pacientes, faz a triagem, faz a história da sua doença, da sua queixa, nós já sabemos dentro da equipe, com o passar do tempo, vendo os resultados de variados tratamentos que eles fizeram nos variados pacientes, a gente já sabe no grupo qual que tem um fluido mais especial ou mais apropriado para tratar determinadas doenças, por exemplo, para tratar o câncer, outros para tratar lesões de coluna, outros para tratar depressão do sistema imunológico, outros para tratar doenças de pele, lembrando sempre do laríngeo. Ora, o Jacó viu isso na experiência própria, quando ele tratou aquela lesão de pele da filha dele, e que ele percebeu o laríngeo muito desarmonizado. No que harmonizou o laríngeo, a doença melhorou muito. Pode clicar mais uma vez aí, Adilson, por favor. Então, Allan Kardec afirma, no capítulo em que ele estuda os médiuns de cura, e tem um capítulo extraordinário na Revista Espírita sobre curas instantâneas. Depois, quem quiser complementar isso tudo, pode ir lá, bota na Google, eu não me lembro qual é a revista, mas cabeça de velho não guarda muita coisa. Então, lá está curas instantâneas. O que é que Allan Kardec dizia? As doenças ocorrem por lesão orgânica ou por fluidos densos, depósitos de fluidos densos, ou mistas, orgânico, depósito de fluidos densos. A medicina atua muito bem nas doenças orgânicas. Hoje, nos nossos dias, com a evolução da medicina, eu me lembro quando eu comecei a estudar, a gente só tinha um raio-x. Quando eu voltei de São Paulo para Goiânia, é que saiu o ultrassom, que chegou o ultrassom. Eu olhava para aquilo com uma certa desconfiança. Hoje nós temos radiografias em terceira dimensão. Então, nós estamos evoluindo muito o aspecto científico. É preciso a gente desenvolver o aspecto moral. Vamos para o seguinte, Adilson, por favor. Então, eu queria mostrar para vocês as afirmações desses nossos irmãos que foram verdadeiros baluartes encarnados, passando ensinamentos para nós, os encarnados também. O Jack Anderson, ele disse o seguinte: mantenha o seu foco no melhor que você possa imaginar e permita
que uma visão positiva o impulsione para a frente. Então, naquele momento que nós estamos ali diante de nosso irmão, em dificuldade física ou em dificuldade espiritual ou mental, aquele irmão que vem para uma reunião pública e que nós temos uma falha extraordinária nas casas espíritas com esses irmãos, porque nós não temos um acolhimento fraterno, nós não temos quem acolha e quem oriente esse irmão na sua chegada. Uma boa parte dos nossos amigos, para quem a gente recomenda que vão à casa espírita para poderem receber um passe, nós esquecemos de falar para eles, de explicar para eles o que é o passe. Então, eles chegam na casa espírita, não tem o melhor acolhimento, ninguém pergunta o que ele veio fazer, quais são as dificuldades, quais são os motivos que o levaram a procurar a casa. Ele se senta, ele ouve uma prece, ele ouve uma leitura evangélica, ele ouve uma explanação, ele recebe alguma coisa que ele não sabe o que é, porque de repente já tinham pedido para ele fechar os olhos. Mas ele deixa um olho aberto e outro fechado, porque quer ver o que está acontecendo, e ele vê alguém com as mãos sobre a sua cabeça. Ele não sabe o que é aquilo. E aquela pessoa, ao sair, às vezes até toca nele, falando, tudo bem? Está bem? Esse momento não é hora de tocar também, porque a pessoa pode estar naquele momento de um semitranse, no relacionamento com a espiritualidade melhor, e nós o interrompemos. Pode ser o seguinte, que é do Steve Jobs. Quem não conheceu Steve Jobs? Quem não sabe do Steve Jobs? Mas ele disse uma coisa também, entre muitas que ele disse, foco e simplicidade, um dos meus mantras. Foco e simplicidade. E nós podemos botar aqui também por humildade. Quando chega alguém na nossa casa, nós não somos os deuses e nem o último porto que ele vai ancorar a sua embarcação. Nós somos alguém que estamos ali também para aprender, que é a nossa função de nascimento na Terra, aprender e auxiliar. O que nós vamos fazer é acolhê-lo bem, conversar sobre os seus problemas, mas é preciso que ele exponha os seus problemas. Não é que a gente fique forçando a que ele fale o que a gente quer. Isso não é uma história, isso não é uma receptividade, um acolhimento, isso essa procura por querer saber demais na história daquele que chega. Simplicidade, sempre simplicidade. E o Carl Gustav Jung, psicanalista, psiquiatra, que muito trabalhou sucedendo a Freud, ele disse o seguinte, olha que coisa linda, hein? Isso aqui é coisa de espírita. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Olha que coisa linda. Aquele que está ali diante de nós, ele quer contar as suas agruras, seus sofrimentos, as suas desesperanças, a sua esperança em estar procurando a casa, está procurando ali um lenitivo, está procurando um acolhimento, está procurando um tratamento para que ele possa mudar a maneira de pensar e de agir. Era assim que o Cristo agia após o tratamento, dizendo, vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Nesse momento, nós voltamos à simplicidade do Steve Jobs. Nós sabemos as técnicas que nós estudamos, mas nós temos que entender que diante de nós está outra alma criada à semelhança de Deus. Nosso irmão em Cristo, aquele que a espiritualidade está encaminhando para nós, para que a gente possa estar ali acolhendo e ajudando, esclarecendo, auxiliando. Então, com esses tratamentos, a seguinte, Adilson, por favor, eu vou deixar para vocês, para as perguntas, como é que nós montamos as técnicas dos variados tratamentos e também
O outro slide, por favor, Adilson. Como avaliamos os tratamentos? Eu aprendi muito, vocês não queiram saber, muito, quando eu fui ao Instituto, e o Adilson me permitiu participar lá da sala da chegada dos pacientes, das acolhidas, dos tratamentos, perceber os tratamentos, perceber a evolução depois dos tratamentos, as fichas, as anotações. Eu aprendi muito, porque nós seguimos essa mesma metodologia. O paciente chega para nós temos na primeira vez, nós o acolhemos com muita amorosidade. Esclarecemos para ele o que é a casa, especialmente o que é esse grupo no qual ele veio se encontrar, nesse grupo de tratamento magnético, de técnicas magnéticas. Esclarecemos para ele o que é o magnetismo, esclarecemos para ele o rigor dos tratamentos, no sentido de ser regular, metódico, né, para ele não ficar faltando. Esclarecemos para ele que a falta dele ao tratamento pode forçar a ter que recomeçar tudo, porque às vezes ele falta por um motivo não tão explicável do sentido de bondade. Nas vezes seguintes, nós temos a entrevista pré, a entrevista pós, o que é que o paciente achou do passe, da aplicação, e o que é que o aplicador achou naquele tratamento que ele fez. Tudo isso vai anotado na ficha, e nós acompanhamos esses pacientes no seu dia a dia. Bom, mas agora nós estamos numa época em que o paciente não vai presencialmente. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos tratando esses pacientes, nós temos um grupo de Zap, não só dos trabalhadores, mas nós temos um grupo desses pacientes. E os prontuários deles estão na minha casa, e eu, na segunda-feira, que é o dia que nós fazemos o tratamento deles às 18 horas, na segunda-feira eu peço aos médiuns responsáveis pelos pacientes, são dois médiuns responsáveis por um grupo de pacientes, que telefonam para eles, perguntam como é que foi a semana deles, como é que eles passaram, como é que estão se sentindo, marcam com eles o horário do tratamento, às 18 horas, e no outro dia eles dão o retorno de como se sentiram durante o tratamento, e os médiuns também dão esse retorno para eu anotar nos prontuários. É preciso entender como é que esse tratamento é feito. Ou nós nos desdobramos, que nós já temos um treinamento muito intenso sobre desdobramento, que nós fazemos isso muito como exercício, até nas nossas reuniões públicas, ensinando os assistentes da reunião pública a se desdobrarem para um tratamento espiritual e humano. Ou nós vamos à casa deles e fazemos o tratamento, ou nós nos desdobramos para a sala do Centro Espírita, onde previamente desdobrados nós já chegamos, nos cumprimentamos, e dali nós saímos, vamos lá, buscamos o corpo mental desse paciente, buscamos o seu corpo astral, colocamos em cima da máquina e fazemos o tratamento, como se presencial fosse. Devolvemos esse paciente ao seu corpo, fazendo o acoplamento do seu corpo astral, fluidificamos a água ali na sua casa e, além do mais, energizamos com muita amorosidade todos os cômodos da casa, os encarnados que ali estejam, os desencarnados que ali estejam. Voltamos para o nosso corpo, fazemos o nosso acoplamento, fazemos uma respiração diafragmática, nos recompomos energeticamente e partimos para outro paciente. Ou vamos à casa do paciente e fazemos lá o tratamento com o mesmo mecanismo. Então, vocês vão perguntar, se fazem gesticulação? Fazemos a técnica, como se o paciente estivesse ali presente, inclusive a relação magnética e o tato. Muito bem, então eu agora me coloco à disposição, Adilson, para as perguntas que, porventura, possam sair aí. A pergunta, né? Não, tem pergunta sim, Desi. Obrigado por essa primeira parte. Vamos ver aqui. Adilson, você viu como é bonito, né? Sim, como bonito. Sempre. Eu tomei banho, estou cheiroso, apenas sendo sentido aí o perfume. Você sabe que está sendo gravado, né? Que depois o Brasil inteiro vai lhe ver, né? Olha, tem uma primeira pergunta, tem várias perguntas aqui para você. Ótimo.
Primeira é de Marcela. Se o magnetismo pode modificar o nível atômico, como você entende até onde ele pode operar mudanças no âmbito perispiritual? Sim, porque nós vamos trabalhar a nível do átomo. Nós estamos modificando lá até o giro dos elétrons. Quando o elétron sai de uma camada para outra, ele libera energia. Nós fazemos toda essa readaptação dessa camada de elétrons, porque a desarmonia desses elétrons, desses átomos, levam à desarmonia da molécula. Então, nós estamos lá, nível subatômico, trabalhando isso, para chegarmos a moléculas. Porque se a gente modificar os elétrons, nós modificamos a molécula, modificamos o órgão, modificamos o sistema, modificamos todo o organismo via perispírito. Assim que a gente trabalha esse corpo mental, principalmente pelo duplo etérico, nós modificamos todas essas terminações de ligação perispírito-corpo. Tem uma outra aqui também de Marcela. Exercendo a vontade, intencionando produzir um efeito terapêutico bem específico, ou utilizando a vontade, mas deixando a natureza agir em conformidade com as necessidades do assistido. Veja só, nós temos alguns pacientes que, agora nessa época do Covid, as técnicas estão sendo montadas, mas nós já temos, principalmente no Vórtice, várias técnicas de atendimento de várias patologias. Então, nós temos pacientes, por exemplo, que estão internados, estão em UTIs, que estão com quadros de pneumonia, estão entubados, desculpem, e que precisam de um atendimento no órgão, lá no pulmão, via laringe, entrando pela traqueia, pelos brônquios, chegando aos alvéolos, diminuindo essa secreção que está viscosa ali, que não quer sair. Nós vamos aos tubos que chegam ao paciente, às sondas, inclusive de alimentação, aos soros que estão ali, e secretamos, inclusive, substâncias. Nós secretamos antibióticos, nós secretamos remédios para esses pacientes dormirem. Na técnica da epilepsia, quando o Mesmer apregoava que era preciso atingir a crise, ou a crise sintomática, ou a crise crítica, o Deleuze chega e diz, não, com a técnica perpendicular eu não preciso e nem vou ter mais a crise. Mas não dispensou a medicação. Os magnetizadores respeitavam também a medicação, principalmente naquele tempo que era muita fitoterapia. Então, nós fazemos a criação fluídica, o comando mental. Criamos mentalmente a substância, colocamos ali na água a ser fluidificada, que está sendo magnetizada, desculpem, ali daquele paciente, dependendo das necessidades dele. Então, nós temos uns pacientes que alguns têm dificuldade para dormir, e nós sintetizamos antidepressivos, sintetizamos remédios que o façam dormir numa tranquilidade boa, sem agressão maior medicamentosa. Então, pela criação fluídica, nós podemos fazer tudo isso. Beleza. Tem uma dica aqui que o doutor Garcia, Baratinha, está dando, pessoal, que quem quiser conhecer um pouco mais da obra de Kardec, pode acessar o Kardecpédia, criado por Cosme Massi, que ele esclarece o trabalho de Kardec. Exatamente. Esse Garcia sempre ensinando para a gente. Pois é. A Barantinha está sempre com as anteninhas ligadas aí. Você o diz. Tem uma pergunta aqui de Zildenê. Minha amiga Zildenê, sobre o passe à distância, todos os passistas fazem um atendimento em desdobramento lá na casa que você falou? Sim, sim. Porque, veja só, como nós trabalhamos muito desdobramento, isso está lá nos domínios da mediunidade, se não me engano, capítulo 3, em que o André Luiz discute o desdobramento em trabalho. Ali isso é descrito. A gente podia fazer como o Kardec fez, que era fazer um desdobramento magnético, fazendo sonambulismo até, mas nós aqui, eu vivo doido para descobrir um sonâmbulo aqui, viu, Adilson? Eu peço para os meninos assim, quando vocês estiverem dando passes, se o paciente dormir,
A primeira coisa que vocês vão perguntar para ele é assim, onde é que você está? Você está bem? Mas a maioria diz, estou aqui. E eu não descobri nenhum sonâmbulo, e nenhuma sonâmbula. Só tem Mas nós, dominó. então, nós, então fazemos o desdobramento voluntário. Isso é uma questão de treinamento. Aliás, tem livros aí na livraria ensinando a fazer desdobramento que não são espíritas. Porque, na verdade, desdobramento não é mediunidade, desdobramento é animismo, né? É uma faculdade anímica. Então, nós nos desdobramos todos, nós combinamos antes do grupo. Vamos todos desdobrar, vamos nos encontrar na sala tal, na comunidade, na sala 1, onde a gente usa normalmente, vamos nos abraçar e depois da prece nós vamos trabalhar, todos fazendo, ou se desdobrando, indo até o paciente e o trazendo, ou indo para lá e trabalhando. Então, no nosso grupo, todos fazem, porque já estamos bem acostumados com o desdobramento, sem a menor dificuldade. Alguns, inclusive, já mais treinados, eles descrevem como o paciente está, que posição que ele está, onde é que ele está, como é que está o cômodo, como é que está a casa ali, às vezes com riquezas de pormenores. Isso é muito interessante, Desi, porque numa pesquisa que eu fiz no mês passado sobre passe à distância, de 100 e poucos magnetizadores que responderam, apenas 2 disseram que se desdobram. Muitos têm um semidesdobramento, mas dos 100 e tantos que responderam, apenas 2 fazem desdobramento. Não basta você estar com um sono profundo, né? Você estando ali no semidesdobramento, naquele semitranse, você desdobra e vai lá. Isso. Isso é tão interessante, porque às vezes, antes da pandemia, enquanto o pessoal começava o tratamento, eu estava fazendo palestra no auditório ou eu estava participando de um curso de mediunidade sem estar lá ligado diretamente ao tratamento. E de vez em quando me chegava aquela intuição, olha, o paciente fulano de tal está dando trabalho lá, a coisa não está funcionando bem. E eu, às vezes, desdobrava e ia lá para ver, ou às vezes ia lá encarnadamente, né, de corpo presente, para confirmar a intuição, para ver se a coisa estava certa, e achava ali a dificuldade e resolvi o problema. Eu me lembro que, numa vez, lá no Leão, estava uma médium aplicando a técnica magnética num paciente com depressão, e o paciente se incorporou em pleno atendimento. Eu nunca tinha visto, eu estava iniciando, e eu perguntei, mas e agora? O que ela vai fazer? Ela não dialogou com o espírito, ela simplesmente o acolheu com muita amorosidade, dizendo para ele que ele estava acolhido em nome de Jesus, com todo carinho, com todo amor, mas que ali não era o local apropriado para um diálogo, que ela agradecia a presença dele e que pedia para ele acompanhar os espíritos que ali estavam para levá-lo para um hospital espiritual. E deu um sopro no frontal do paciente. O desligamento aconteceu ali automaticamente. E eu pensando comigo, quer dizer que esse sopro no frontal, esse sopro frio no frontal, funciona como um eletrochoque? Olha que coisa que eu pensei ali naquele momento. Então, nós fazemos esses atendimentos, mas por causa do treinamento que nós já temos. Mas eu posso treinar isso? Posso. A gente faz isso todas as horas do dia. Você está na sua casa, o seu filho está estudando numa faculdade fora da sua cidade, de repente você pensa nele, você o vê, você está lá perto dele, você o está sentindo até naqueles que você tem mais afinidade energética, você sente até como é que ele está, o estado emocional, o estado energético. Ô Desi, tem uma pergunta aqui do seu conterrâneo, Tássio, de Goiânia. Mas antes de fazer a pergunta dele, quero fazer uma outra. Você falou sobre o trabalho que nós podemos fazer nessa época de isolamento social na Casa Espírita durante o desdobramento do sono. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Veja só, outro dia, vou citar um exemplo que ocorreu comigo. Eu estava indo dormir, né? Com a consciência do justo, que agora ninguém sai de casa, não tem nem jeito de você fazer coisa errada. Aí eu pedi a espiritualidade, olha, eu queria trabalhar, eu queria ser útil também durante
o sono do corpo, eu queria, por caridade, que vocês me acolhessem, me levassem junto, me dessem essa permissão, essa oportunidade de trabalho. Qual não foi a minha surpresa? Que no meio do sono ali, eu me vi com um trabalhador lá da vovó Mariana, do Centro Espírita Vovó Mariana, lá em Turutaba. Eu me vi com um trabalhador, junto do Jerônimo Candim, que foi um herói do espiritismo em Palmelo, uma cidade espírita aqui de Goiás. Eu nunca trabalhei com Jerônimo Candim. Eu vi Jerônimo Candim uma vez na minha vida, quando eu estava atendendo um paciente dele com problema renal, um paciente amigo dele com problema renal, e ele foi à Santa Casa fazer um passe nesse paciente. Foi a primeira e a única vez que eu vi Jerônimo Candim. Aquele Jerônimo Candim que eu vi lá não era o mesmo Jerônimo Candim que eu vi no sono. O Jerônimo Candim que eu vi ali estava rejuvenescido, estava um jovem, robusto, sem cabelos brancos. E eu perguntando para ele, Jerônimo Candim, mas como é que eu vim trabalhar junto com você? Ele falou, não, deixa de pergunta e vamos trabalhar. Isso me ficou na mente, a figura dele, a figura do que trabalhou comigo e as palavras dele. Então, a gente trabalha durante o sono, ou você participa, dependendo do seu dia, de como foi o seu dia, você vai participar daquelas companhias que você conquistou durante o dia. Uma pergunta boa para a gente fazer quando a gente puder sair de casa de novo é que tipo de companhia eu estou levando para minha casa? Porque se eu passei o dia conturbado, com relações não tão fraternas, o meu sono não vai ser reparador. Mas se eu passei um dia agradável, de fraternidade, de boas conversas, boas leituras, um dia fraternal, é evidente que o meu sono e as minhas companhias espirituais para esse sono vão ser muito boas. Então, a gente tem no sono as companhias que a gente conquistou quando estava acordado. Ok. Vamos à pergunta de Tarso. Ele pede que você comente acerca do papel da vontade no paciente. No paciente, né? Isso. Então tá. Então veja só. O Cristo, quando recebia aqueles pacientes que ele ia atender, o Cristo não perguntava história, não perguntava de onde vinham, não se importava se eram brancos, se eram pretos, não perguntava se eram criminosos, se não eram criminosos, não perguntava nada. Porque o Cristo tinha uma capacidade de identificação de energia e ele era atemporal. Ele sabia do nosso passado e do nosso futuro. Então, esse paciente, onde hoje nós sabemos que existe muito preconceito contra o centro espírita, esse que se dispõe a ir lá, e pode saber com certeza que da casa dele, da família dele, tem muita gente perguntando, o que você vai fazer nesse trem? Nesse ambiente do capeta, porque tem muita gente que acha que ali no centro espírita nós estamos em companhia do demo. Eu me lembro que quando estudante, nós fizemos um curso, um grupo de espíritas na faculdade. Eram 2 professores, que eram espíritas, e 2 estudantes, um colega meu de turma, que foi depois até presidente da Federação Espírita de Goiás. E nós estudávamos ali, mas eles já conheciam a gente como espíritas. Então, quando no pronto-socorro chegava algum paciente, principalmente aqueles pacientes em processo obsessivo, às vezes até em processo de psicofonia, que a gente chamava de incorporação, eles já falavam assim, olha, chama o Desílio lá com aquele trem dele. O trem meu era o espiritismo. E quantas vezes eu descia as escadas para poder chegar ao pronto-socorro, implorando a espiritualidade que, por misericórdia, permitisse que eu, naquele momento ali, usando os meus fluidos, mas usando também os fluidos da espiritualidade, os fluidos da natureza, os 3 ectoplasmas, que a gente pudesse resolver aquele problema momentaneamente, porque a gente não vai resolver o processo obsessivo num atendimento único, e chegava lá, fazia um diálogo mental com aquele espírito, ele resolvia atender, deixava o paciente tranquilo,
e eles diziam assim, esse trem funciona. É incrível isso, porque um dos professores que eu tive na faculdade, ele chegava e dizia jocosamente, esse trem seu é muito esquisito, não acredito nisso não. Eu falava, não é por você não acreditar que não vai acontecer. Passados anos, já formado também, eu recebi uma solicitação dele via telefone, que ele tinha uma paciente que estava soluçando há 24 dias. Há 24 dias a paciente soluçando. E que nenhum remédio conseguia cortar o soluço dessa paciente. Eu fui até o hospital, percebi a situação, conversei com a espiritualidade ali presente e eles me disseram que esse processo não podia ser resolvido ali no hospital, que eu procurasse um centro espírita, onde eu conhecesse o pessoal, para a gente fazer uma reunião desobsessiva, uma reunião mediúnica. Eu telefonei a um amigo que era diretor, presidente de um centro, Joaquim Leal, lá do Sheila, e ele pediu para levar a moça lá às 8 horas da noite, nós levamos essa moça lá. O atendimento foi feito, os espíritos foram esclarecidos e a moça parou de solucionar na hora. Então, eu tenho comprovações desses atendimentos, mas aquela moça não tinha vontade exteriorizada de querer o tratamento, apesar de eu ter falado para ela o que nós íamos fazer. Ela era de outra religião e a família não aceitava, mas ela quis ir, ela teve a vontade de ir, como aquela mulher hemorroidária da Bíblia. Ela foi e foi atendida. Depois eu nunca mais vi essa paciente. Então, a vontade no paciente está expressa no momento em que ele chega às nossas casas. Porque alguns de nós, inclusive os mais idosos, quando perguntavam para nós em repartições públicas, em documentos a serem preenchidos qual a religião, a gente às vezes não tinha coragem de escrever que era espírita. Não sei se vocês passaram por isso. E eu sempre colocava que era espírita. Por quê? Porque por causa dos meus princípios. Eu fui católico, eu fui ortodoxo da Inglaterra, mas eu me dediquei, depois de um certo tempo, com as respostas que eu obtive para as minhas dúvidas, para as minhas questões propostas e não resolvidas, eu encontrei dentro do Espiritismo. Então, esses pacientes que eles chegam, eles estão no propósito de receberem esse tratamento, eles vieram buscar um resultado, eles se dispuseram, tiveram uma vontade ativa. Eles não ficaram em casa de barriga para cima, de boca aberta, esperando que o milagre fosse mandado por Deus. Eles foram atrás. Essa é a vontade dos pacientes. Isso nós temos que valorizar muito. Não nos interessa se eles são espíritas, se eles não são espíritas, se são católicos, se são protestantes. Dentro da nossa casa, de vez em quando a gente fazendo tratamentos e fazendo certos esclarecimentos no grupo, porque nós temos um estudo para aqueles pacientes que vão ser atendidos no grupo às 18 horas, um estudo que começa às 17 vai até 18, onde nós já estudamos a apostila do Barata, onde nós já estudamos toda a obra de Kardec, onde nós estamos estudando agora o magnetismo humano, esse último livro do Jacó. Os pacientes assistem, participam desse curso, porque isso serve de uma harmonização espiritual, mental, emocional, fazendo com que todos se esqueçam dos problemas que os levaram ali para se colocarem em posição de receber o tratamento mais tarde. Isso funciona muito bem. Então, essa vontade, eles vão chegar 1 hora mais cedo e depois vão esperar esse horário de tratamento. Então, uma vontade de receber, de obter, de conseguir aquilo que eles foram procurar. Já que estamos falando no doente, tem uma pergunta de Tatiana. Pode o magnetizador obter êxito em seu passe se o doente não tem confiança? É muito difícil. Mas aí eu me lembro de Kardec, quando ele perguntou aos espíritos, Deus só atende aqueles que acreditam nele? E os espíritos responderam, não. Todos são filhos de Deus. E na questão 176 do Livro dos Médiuns, tem, se não me engano, o item 4, em que Allan Kardec pergunta para os espíritos,
faria melhor tratamento ou agiria melhor aquele médium que acreditasse nos espíritos? A resposta foi sim. Mas é muito difícil encontrar pacientes que não têm vontade de fazer tratamento, mas a gente encontra. No grupo nosso, nós já tivemos alguns pacientes, uma principalmente, que foi no final do ano passado, em que a passista estava fazendo a técnica proposta, de repente ela para a passista no meio do atendimento e diz para ela: pode parar com isso, eu não acredito em nada que você está fazendo. Eu conversei com ela depois sobre o tratamento, como que era o comportamento dela para poder receber o tratamento, porque o tratamento dependia da fé dela, da vontade dela de sarar também. E ela disse: não, eu tenho outra religião, minha família tem outra religião, eu não estou conseguindo a pressão, eu não volto mais não. Não voltou. Mas nós continuamos a pensar bem para ela, a imaginar amor para ela e a cura para ela. Porque o Chico Xavier coloca como prece, coloca como uma anotação dele, de que não existe prece perdida. Todas as preces feitas, todas as orações feitas, têm uma destinação e um aproveitamento. Se a gente lembrar do filme Nosso Lar, o André Luiz estava atendendo aquela moça, recém-chegada do umbral na primeira vez lá, e no fundo tinha um visor da televisão, tinha uma tela em que aparecia a mãe da moça fazendo uma prece para ela, e ela não tinha a menor condição de introjetar essa energia enviada pela mãe, porque ela estava numa situação terrível de revolta, de não querer ter morrido, de não querer ficar ali, de ir atrás do noivo, etc. Então, o paciente, às vezes, chega desarmonizado, às vezes ele não tem tanta fé, às vezes não tem vontade de sarar, mas a maioria dos nossos pacientes, com o passar do tempo, com a compreensão daquilo que vai sendo introjetado para ele, como a justiça divina, a bondade da justiça divina, o amor de Deus por cada um de nós, a resolução de todos esses problemas que nós não nascemos para sofrer. O sofrimento é uma opção de cada um. A dor chega para aquele que se predispõe a ter a dor. É uma questão de afinidade. Como nesse momento, nós temos esse vírus espalhado por aí, nós sabemos das larvas astrais, ora, mas nós temos que ter sintonia com essa larva astral, com essa energia desse vírus, para poder fazer um sinergismo, um acoplamento desse vírus conosco. Então, se nós estivermos harmonizados e não nos colocarmos nessa faixa vibratória desse vírus, nós não vamos pegar essa pandemia, não vamos pegar essa doença. Pergunta aqui de Marcela: desdobrando os corpos do assistido, poderemos tratar questões mais profundas do psiquismo? Sim, porque, na verdade, ali nós deixamos de estar vendo o corpo para ver o espírito emancipado. Aliás, acho que até você falou nisso um dia desse aí. Então, nós tratamos ali um espírito muito mais liberto, muito mais emancipado e muito mais fácil dele entender o mecanismo do tratamento. Tem uma pergunta aqui de Tatiane Silva. Num dos seus comentários, você falou que nesse momento em que os passes magnéticos estão sendo realizados à distância, o senhor, olha, ele chamou de senhor, mencionou em fazer as técnicas movimentando os braços, como se estivesse com o paciente. Há, na sua opinião, alguma diminuição na eficácia do tratamento, se for feito apenas por comando mental, sem movimentar as mãos? Olha, a gente já acostumou tanto a fazer esses passes como se fossem passes presenciais, que não temos a menor dificuldade de fazer a relação magnética, de fazer o tato magnético. Você sente o chakra, você sente o órgão, você sente o sistema, sente a região adoentada. Você chega no coronário, você percebe o coronário, você conversa com o coronário, com o frontal, com o laríngeo, com o cardíaco, etc., você sente aquilo que está acontecendo. E você, ao aplicar a técnica, você sente a reação, você sente como é que está essa energia, tanto dorsal, como plantar, quanto ventral. A gente sente tudo isso. E dá os comandos mentais que forem necessários, inclusive para tratamento de doenças mais graves. Por exemplo, na esquizofrenia,
onde nós estamos tratando o paciente, que não encontramos técnica proposta em nenhum lugar, nós estamos tratando mais com a perpendicular. Ela está dando aqui uma sugestão para mim fazer a mesma pesquisa, só que do ponto de vista do paciente. Há um pouco mais de dificuldade aí, mas pode ser feito, sim. Pode, porque a gente pede a devolução dos pacientes, mas a maioria, por preguiça mental, fala só assim: eu me senti bem. Sentir bem não significa nada. Uhum. Pergunta de Areovaldo. Itumbiara. Vontade e confiança são atributos essenciais na educação do magnetizador para auxiliar na recuperação da saúde mental e física? Lógico, dele e de quem ele vai tratar. Nossa, porque a gente entende o mecanismo. E do paciente, para quem a gente vai explicar o mecanismo e as consequências. Vejam só, nas reuniões mediúnicas, nós achamos que nós estamos indo para a região mediúnica para ajudar a espiritualidade a desobsidiar os espíritos. Nós esquecemos que nas histórias desses espíritos, ali na psicofonia, eles mostram para nós as escolhas que eles fizeram e as consequências dessas escolhas que eles estão agora, nesse momento, atravessando. Então, isso devia servir para nós como uma orientação, uma lição de como nos comportar. Para o passista, para o passista lembrar sempre de que o magnetismo não pode fugir da moralidade. A mediunidade não exige moralidade. A mediunidade bem aplicada, sim. E o magnetismo não pode fugir da moralidade. Kleber Lima tem outra pergunta aqui. Eu acho que ele está falando que, além de tudo que você falou aí que é necessário ao magnetizador, acho que além do ardente estudo, paciência e perseverança. Exatamente. Agora, o que é paciência, né, Adilson? Porque a gente vira para Deus e fala assim: Senhor, dá paciência. Deus dá paciência. Teve uma senhora que chegou para o Chico Xavier e falou: Chico, não aguento mais. Eu tenho que ter paciência com meu marido, eu tenho que ter paciência com meu filho, eu tenho que ter paciência com a funcionária, eu tenho que ter paciência com o cachorro, eu saio na rua, tenho que ter paciência com os outros motoristas. Eu não aguento mais ter tanta paciência, Chico. O Chico virou para ela e falou assim: olha, minha irmã, paciência é uma pílula que nós devemos tomar todos os dias, especialmente em jejum. Deus não dá paciência, Deus dá as oportunidades de nós trabalharmos a nossa impaciência. Porque nesse momento em que nós estamos todos confinados, isolados, nós não estamos confinados, nós estamos isolados. Na verdade, como nós temos costume de sair e atender os nossos consultórios, ir para aqui, ir para ali, de repente nós nos vemos naquela situação de ficar deitado no sofá. O meu sofá aqui em casa, quando terminar a pandemia, tem que trocar, porque já tem um buraco. Então, você fica impaciente, você não fica feliz, você fica ansioso. Nós criamos um toque obsessivo-compulsivo. Eu já não pego na mão de ninguém. Se alguém chegar perto de mim sem máscara, eu já brigo com ele. Se o cara do correio coloca a correspondência lá na caixa, eu passo álcool na mão por segurança, vou lá, pego tudo com álcool, esterilizo. Ou seja, nós estamos criando um toque que, na verdade, é uma necessidade do lavar as mãos constante, que a gente não fazia, do não ficar pegando no nariz, não ficar pegando na boca, nem nos olhos. Era coisa que a gente fazia em tudo quanto é lugar. Espirrar na cara dos outros, cuspir na rua. Hoje nós vamos corrigir isso. Mas, como eu disse, nós vamos todos sair dessa pandemia não iguais. Eu até brinquei com Marcela, porque nós vamos sair, com certeza, todos muito mais gordos. E mais limpos também. Limpos também. Desi, você mostrou aí um trecho de um artigo de Kardec falando que os médiuns curadores podem ter especialidades. Isso. Os magnetizadores também? Sim, porque, na verdade, o Kardec chamou como médiuns de cura a todos os médiuns, né? A todos nós que fazemos essas curas. Porque, na verdade, a gente falava assim: não, mas a cura, o processo da cura é a liberação do meu fluido. Para isso não é mediunidade, isso é anímico. Mas o Kardec chamou de médium de cura. E quando ele fala médiuns curadores,
ele diz que não existe médiuns curadores universais. Olha só, quantos médiuns curadores nós conhecemos? Que uma das exigências para o médium curador é da sua alta moralidade, é da sua alta dedicação junto à espiritualidade, da renúncia às coisas do mundo, para poder se transformar naquele trabalhador confiável da seara do Cristo. A maioria de nós tem erros, não só de vidas passadas, mas desta. Até nesses momentos em que nós estamos agora isolados, a nossa impaciência gera condutas extravagantes no sentido de não ter tolerância com aqueles que estão conosco no mesmo isolamento. Se a gente não fizer um esforço, a gente termina saindo desse estado de harmonização e desarmonizando mesmo estando só em casa. Ou seja, nós ainda somos muito impacientes, ansiosos, até medrosos, porque a ansiedade é você ter o medo é de uma situação iminente, a ansiedade é daquilo que pode acontecer. O medo é de um perigo iminente, um perigo que está acontecendo. Mas nós estamos numa situação tão danada que você vai para o trânsito quando precisa, você abre a janela do seu carro e, de repente, passa alguém com a janela aberta, você fecha o seu rapidamente, porque você está com medo que o cara te joga vírus. Então, nós estamos criando uma situação de estresse. Estamos ficando todos estressados, nós precisamos nos vigiar. Se a gente fizesse agora aquele método da NASA, chamado M-Wave, onde a gente capta no lobo da orelha os batimentos do coração, fazendo um teste do nosso grau de estresse, nós iríamos ver que o nosso grau de estresse está alto. As nossas energias harmonizadas estão baixas. As nossas energias recuperadas, nós precisamos fazer todo dia, porque através da prece, da meditação, das leituras, nós podemos reharmonizar essas energias, aumentando a quantidade de energia harmonizada. Para a gente encerrar, vou fazer duas perguntas de Tatiana, a pequena máxima. Ela disse assim, que você colocou nos slides a fotografia de uma benzedeira, comentando que elas também têm êxito nos tratamentos que fazem. Sim. Pergunta, pode a vontade ser mais eficiente do que o conhecimento das técnicas magnéticas? E como o magnetizador pode desenvolver a sua vontade? Veja só, com trabalho, com dedicação. Eu vou desenvolver minha vontade com conhecimento daquilo que eu quero fazer. Eu me conhecendo, me autoanalisando, sabendo o que eu quero. Eu fiz uma pesquisa grande sobre benzedeiras. Tanto que na nossa casa aqui, na Comunidade Espírita Ramatiz, nós já tivemos um curso de benzedeiras, e nós estamos tendo alguns outros cursos da cidade de benzedeiras. Elas não ensinam as técnicas delas para a gente. Isso é passado de pai para filho, para neto, fica ali na família. E eles usam um sistema muito particular de uma planta na mão, que é o catalisador. Quando ela termina o seu procedimento da benzição, essa plantinha está seca. E ela diz que a energia negativa saiu toda e foi para a planta. Elas usam a folha de mamona, a arruda, outras plantas quaisquer, e eles, quando termina o processo, a planta está sequinha, está murcha. Nós fazemos um trabalho voluntário junto à comunidade indígena na Ilha do Bananal, junto aos Carajás. Num sábado desse lá, eu vesti uma camisa da Federação Espírita, e eles vieram atrás de mim, os pajés, um pajé e dois caciques, e perguntaram para mim como é que a gente tratava a depressão, porque lá na ilha, no Bananal, tanto os Carajás quanto os Chavantes, o índice de suicídio é 40% maior que o índice de suicídio nacional, por causa daqueles índiozinhos que não têm a menor perspectiva de futuro. Eles não estudam, eles não vão conhecer, não vão fazer carreira universitária, eles não têm perspectiva de vida, vai viver só aquela vidinha ali, aí chega ali aos 20 e poucos anos, 30 anos, 40 anos, e se suicidam. E eu, então, me reuni num sábado com 6 caciques e 8 pajés. E eu mostrei para ele como a gente tratava, falei o dia inteiro para eles como a gente tratava fazendo esse método da cura da depressão pelo magnetismo, lá do pessoal do Leandro Jacó. E perguntei para eles, bom, amanhã é domingo, então vocês vão me ensinar como é que vocês fazem agora a técnica de vocês como pajés.
Nenhum apareceu para a reunião. Eu saí de lá sem saber como é que eles tratam. Então, eles têm as técnicas deles, que eles não passam para a gente. As benzedeiras têm as técnicas delas, que elas não passam para a gente. Mas quando chegam, observem, sirvam-se de ir alguma vez a uma benzedeira, leva uma criança, um neto, um vizinho, desses meninos que estão ali com quebranto, aquele menino choroso, aquele menino cheio de remela, né, com essa secreção no olho, aquele menino que não come, que não dorme. Observe o carinho, o amor com que essas pessoas, esses benzedores, essas benzedeiras, acolhem esses pacientes. Observe o tratamento e observe a reação instantânea, espetacular. Né? O menino chega em casa comendo ferro derretido. Bom, Desi, as perguntas só essas. Se você quiser fazer algum comentário final. Eu gostaria, Adilson, de agradecer a você, a Tatiana, a paciência da Tatiana em me orientar. Ela ficou comigo um período bom da tarde e não conseguiu fazer o analfabete aqui trabalhar direito. Quero agradecer ao Instituto, através de vocês, a esses irmãos que aí estão. Quero dizer do meu amor por essa casa, você sabe disso. Eu já fui aí, fiz seminário, eu adoro trabalhar nessa casa, adoro esses irmãos. E queria dizer que eu estou pedindo ao Cristo para nos abençoar todos, abençoar as nossas famílias, os nossos lares, e, acima de tudo, abençoar aqueles irmãos, todos nós, que nesse momento atravessam essa crise difícil de terem contraído esse Covid-19. E eu agradeço imensamente a Deus. Muito obrigado a você e a Tatiana.